Campeões do vestibular. Olha só, a gente agora vai falar de economia colonial. Tema importantíssimo, né? Bora falar de economia colonial brasileira. Brasil! Olha só, a gente deixou bem claro que a primeira atividade econômica que foi realizada no Brasil foi o extrativismo do pau-brasil. Não foi isso? Falamos e, de fato, foi. Primeira atividade econômica. Só que esse extrativismo do pau-brasil, ele tem duas características que eu gosto sempre de estudar com todos os meus alunos. Olha só, primeiro, o extrativismo do pau-brasil, ele não ajudava no processo de colonização. Mas por que, professor, que ele não ajudava? Porque, pessoal, quem trabalha extraindo o pau-brasil tem que estar migrando. Ou seja, você chega no local, tem pau-brasil ali? Tem. Você vai extrair. Quando acabar o pau-brasil ali, você vai para outro local. Ou seja, quem trabalha extraindo o pau-brasil tem que estar migrando, se movimentando na terra. Para colonizar, isso não é bom. Ô Helder, o que é bom para colonizar? Para colonizar, o bom é você ter residência fixa. É você se fixar num só local. Então, a gente já começa aqui dizendo que a extração do pau-brasil, embora tivesse um preço no mercado europeu, vocês sabem que esse pau-brasil ele era utilizado para fazer uma tinta, para tingir tecidos. Embora tivesse um valor, né, no mercado europeu, ele não ajudava na colonização. Então, pessoal, Portugal, sabendo disso, desde os primeiros momentos, Portugal já vai ali, né, tentar identificar alguma coisa que pudesse ajudar no processo de colonização. E, ao mesmo tempo, pessoal, um produto, uma atividade que fosse mais lucrativa. E é claro que eles vão encontrar. Ora, eles vão perceber, lá naquelas expedições exploradoras, que o nosso clima e o nosso solo, eles eram propícios para a produção da cana-de-açúcar. O açúcar, pessoal, ele era um produto, é claro, muito mais valioso que o pau-brasil, mas muito mais valioso mesmo. E, ao mesmo tempo que era muito mais valioso, o açúcar, ele ainda ajudava na colonização. Por quê? Porque para você produzir o açúcar, você tem que se fixar num único local. Você tem que construir toda uma estrutura de produção açucareira, ou seja, você tem que construir um engenho. Olha só, pessoal, então eu quero deixar claro aqui o seguinte, o açúcar foi diferente. Primeiro, o açúcar ele vai fixar o homem na terra, isso é algo extremamente importante. Depois, ele ajudava na colonização dessas terras, que era algo que Portugal realmente precisava, além de ser uma especiaria também, e é claro, uma especiaria extremamente valiosa. Para você ter uma ideia, gente, o açúcar era tão valioso naquela época que até os dotes de algumas princesas, né, ao se casarem, era pago com quilos de açúcar. Olha só, então era uma especiaria muito valiosa. Outra coisa também que vai aqui contribuir bastante, Portugal já conhecia, gente. Portugal já conhecia a técnica de produção, porque Portugal produzia açúcar em outras colônias. Então havia uma experiência portuguesa com relação a essa atividade. Então tudo isso contribuiu, gente. Ó, aqui, principalmente no Nordeste, né, nós vamos ter clima, solo propício. O solo propício para a produção de açúcar é o solo chamado de massapê. Então, isso vai ser extremamente importante. Ah, e tem outra coisa que eu não posso esquecer. A gente sabe que, com relação ao açúcar, havia um país que estava interessado em investir nessa atividade. Que país era esse? Era a Holanda. Ou seja, a Holanda havia deixado muito claro que tudo que fosse relacionado ao açúcar, ela queria sim participar. Então havia uma facilidade de crédito holandês. Até porque, pessoal,
construir um engenho não é barato. Então era preciso investimento. Portugal não estava em condições financeiras de fazer esse investimento. Então, a facilidade de obter crédito com a Holanda ajudava muito. E, é claro, com todas essas características, a cana-de-açúcar ela vai ser colocada em prática aqui no Brasil. E olha, pessoal, que fique aqui registrado. Poxa, a atividade açucareira ela foi muito mais do que uma atividade, viu, gente? O açúcar, ele se tornou mais do que uma atividade econômica. O açúcar, ele se tornou um verdadeiro ciclo econômico. E eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês. Todo ciclo econômico, claro, é uma atividade econômica, mas nem toda atividade se torna um ciclo econômico. Eu só tenho um ciclo econômico quando o Estado ele volta toda a sua atenção para aquela atividade. Vou dar um exemplo. O açúcar. O açúcar, ele foi muito mais do que uma atividade. Ele foi um ciclo. O Estado português vai voltar toda a sua atenção para essa atividade. Mas o pau-brasil, gente, ele foi só uma atividade. Ele não virou um ciclo econômico. Então, repetindo, todo ciclo econômico é uma atividade, mas nem toda atividade é um ciclo econômico. Dito isso, pessoal, a gente agora vai falar sobre o engenho de açúcar. E aí, vocês conhecem como é a estrutura desses engenhos? É importante que a gente fale, porque eles foram extremamente populares. A economia açucareira, ela foi implementada no Brasil no século XVI e ela durou até o século XVII, pessoal, quando ela entra em decadência. Bom, vamos falar primeiro dos engenhos, tá bom? Quais as principais partes dos engenhos? Bom, você vai ter ali dentro do engenho a Casa Grande. Bom, o que era a Casa Grande? A Casa Grande era o centro, o coração administrativo do engenho. Era lá que morava o senhor de engenho, sua família. Era de lá que ele controlava toda a fazenda, toda a estrutura, todo o engenho. Tá certo? Além da Casa Grande, você tem também a senzala, que era o outro, né? O outro, digamos assim, oposto da fazenda. Você tinha a Casa Grande de um lado, senzala do outro. A senzala era o local onde os escravos ficavam ali, né, trancafiados. Pessoal, a senzala ela é um sinônimo de violência, tá certo? Deixando bem claro, não vamos romantizar senzala alguma. Mas eu lembro que tinha uma novela, não sei se vocês vão lembrar dessa novela. O pessoal que é noveleiro aí de plantão talvez até lembre. Mas tinha uma novela na Globo que era chamada de Sim a Moça, que era novela de época e tinha lá, né, a senzala e tal. E eu lembro que muitas vezes quando passava a senzala lá na Sim a Moça, rapaz, a senzala era um local iluminado, arejado, limpinho. Ali, pessoal, né, um erro histórico imenso. A senzala não era nada disso. A senzala era um local de violência, era um local muitas vezes, né, fétido, sujo, um local realmente de dor. É um local em que retrata-se a escravidão propriamente dita. Então, né, nada de romantizar aqui senzala, tá certo? Então a senzala era esse local. Além da Casa Grande da senzala, pessoal, eu vou falar aqui também sobre a Casa da Moenda, que era o local para onde a cana-de-açúcar era levada. Lá tinha um moinho e esse moinho ele era esbagaçado na moenda. Então, lá nessa Casa da Moenda você extraiu o caldo da cana. Esse caldo ele era levado para a Casa das Fornalhas, onde ele era aquecido e ele virava um melaço. Esse melaço era levado para a Casa de Purgar, onde ele era colocado em caixotes e deixado em repouso. E quando ele se solidificava, ele virava, gente, o que talvez a gente chamasse hoje de rapadura. Hoje, naquela época, ele era chamado de pão de açúcar. E era nesse formato que ia para a Europa e lá, pessoal, né, eles refinavam e revendiam. Olha só, é claro que alguns engenhos que foram construídos no Brasil,
eles, com o passar do tempo, já faziam esse processo do refino aqui mesmo. Alguns engenhos, os maiores engenhos, os chamados engenhos imperiais, eles já mandavam o açúcar refinado. Mas isso era coisa de poucos engenhos. A grande maioria mandava para a Europa, era refinado lá e depois revendido, tá bom? A mão de obra que era utilizada, claro, nessa atividade era a mão de obra escrava, era a mão de obra predominante. Pessoal, eu estou falando predominantemente, não estou falando exclusivamente, tá bom? A mão de obra que predomina, a mão de obra escrava, mas é claro que dentro dessas fazendas também tinha mão de obra livre, tinha mão de obra assalariada, tinha uma mão de obra qualificada para cuidar ali do engenho, do moinho, pelo menos, das partes produtivas aí, tá certo? Mas a que predominava era a mão de obra escrava africana. E atenção, bora falar um pouquinho, né, da mão de obra africana que vai substituir a mão de obra escrava indígena. Bom, quais os fatores que contribuíram para essa substituição? É importante a gente recordar também aqui, pessoal. Os principais fatores são, bom, primeiro, a lucratividade do tráfico negreiro. Dava muito mais lucro traficar, né, o escravo africano do que, de fato, traficar o indígena aqui dentro do Brasil. O tráfico africano, ele movimenta um comércio internacional na época, muito lucrativo, e o do indígena era um comércio local. Então, o lucro do tráfico é um dos motivos dessa substituição. Um outro motivo que eu citaria é o papel da Igreja Católica, que protege o indígena, mas com relação ao negro africano, ela não faz a mesma coisa. Então, isso também contribui. E um outro motivo, esse talvez menos importante, mas um motivo que deve ser lembrado, é que, pessoal, o cultivo do açúcar na África era muito comum. Então, é importante ressaltar, havia um conhecimento por parte de algumas etnias já da técnica de produção. Então, isso, de certa forma, foi aproveitado. Então, esses três motivos, né, a lucratividade do tráfico, o papel da igreja e um conhecimento da produção, esses três motivos, eles são importantes para a gente entender essa substituição da mão de obra do índio pela mão de obra do negro africano, tá certo? No Brasil, pessoal, a economia açucareira, ela vai ser praticada dentro de um sistema que ficou conhecido como sistema de plantation. Olha só, bora fazer um acordo aqui, galera. Toda a vida, a partir de hoje, até o dia de você entrar na universidade, até o dia da sua prova, quando você ouvir a expressão sistema de plantation, você vai lembrar de 4 coisas. Olha aí, anota aí. Primeira coisa, o sistema de plantation ele é realizado em latifúndios. O que é um latifúndio? Grandes propriedades de terra. Então, né, tem que ter grande propriedade de terra para poder, né, você produzir o açúcar. Segunda coisa aqui, segunda característica, a mão de obra é a mão de obra escrava. Aqui no caso foi a mão de obra escrava africana que vai predominar, né? Outra característica do sistema de plantation, você foca num único produto, num cultivo, então a monocultura. Ah, professor, mas haviam outras atividades? Pessoal, haviam atividades secundárias que a gente vai falar depois, né? No caso da pecuária, né? A produção de fumo, havia. Mas a principal, o foco, a primordial era o açúcar. Então a monocultura aqui, ela vai ser uma característica importante. E a última característica do sistema de plantation é que essa produção que era realizada era uma produção voltada para o mercado externo, galera. Produção para o mercado externo. Então, não esqueça, falou em sistema de plantation, lembre-se das características principais: latifúndio, mão de obra escrava, monocultura e produção voltada para o mercado externo. Arrebenta, papai! Beleza, gente? Tranquilo aqui no sistema de plantation? E aí, tudo tranquilinho? Bom, vamos para a nossa última informação da noite. A gente já está chegando aí às... Olha a hora! 9 horas e 25 minutos praticamente. Então, 5 minutinhos aqui, a gente vai finalizar.
E eu queria finalizar falando um pouco da sociedade açucareira. Olha aí, sociedade açucareira. O que é que você, digníssimo aluno, digníssima aluna, o que é que você tem que saber sobre a sociedade açucareira? As características. Olha aí, as características, elas são extremamente importantes. E eu reuni aqui as principais. Então, com relação à sociedade açucareira, ela é uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que não tem muita mobilidade. Tipo assim, nasceu naquele grupo, meu amigo, provavelmente você vai morrer naquele grupo social. Então, uma sociedade estamental é que não tem mobilidade social, tá bom? Era uma sociedade bipolar também, senhores e escravos, né? Então, os dois polos da sociedade, senhores de engenho, no outro polo, os escravos. Era uma sociedade patriarcal. Gente, aqui o homem, o pai, ele é o chefe, ele manda. Né? É só a gente lembrar do senhor de engenho e a família dele. Então, ali no entorno do senhor de engenho, basicamente você tem o pai, o homem, que manda e desmanda em tudo, tá certo? E também uma sociedade, olha só, paternalista. Aqui é aquela ideia, né, dos favores, né? É aquela ideia da troca de favores que vai ser muito forte, daquele clientelismo, é o toma lá da cá. Então era uma sociedade que funcionava muito assim. Então, bipolar, estamental, patriarcal e paternalista, essas são as principais características da sociedade açucareira. Beleza? Campeões do Vestibular, com o professor Helder Carneiro.